O que faz um bom azeite? Sabe como escolher? Venha descobrir e explorar este produto tão importante da nossa gastronomia na Escola do Gosto. Dia 25 de novembro no Porto, venha provar e aprender com Ana Carrilho, Edgardo Pacheco e o chefe André Cabrita. Os lugares são limitados. Inscreva-se já em público.pt. Viva! Bem-vindo ao Poder Público, o podcast semanal sobre política. Eu sou a Helena Pereira, comigo está a São José Almeida. Bom dia. O Nuno Ribeiro. Olá. E a Liliana Valente. Olá. Esta semana o salário mínimo nacional subiu para 635 euros, mas atenção, com efeito só em janeiro. A geringonça manteve-se no Conselho de Estado e os partidos começaram a discutir o orçamento. Por onde é que querem começar? Liliana, António Costa está a preparar o orçamento à esquerda? É uma boa maneira de começar, porque tendo em conta que esta foi uma semana muitas vezes até atípica, porque ou passou-se muita coisa ou não se passou coisa nenhuma, se calhar acho que podíamos começar com o... Salário mínimo. Não, o salário mínimo foi uma coisa que se passou muito, mas depois se calhar eu começava pela coisa nenhuma, que foi o primeiro debate quinzenal, em que... A não ser nós que lá estivemos e que temos de dar nota daquilo, também não acho que lá fora muita gente tenha dado conta. Foi o primeiro debate quinzenal da nova legislatura. Foi o primeiro debate quinzenal da primeira legislatura. Não se nota muita diferença para a legislatura anterior, a não ser os novos partidos, e isso que eles tiveram direito a falar, meu Deus, tiveram direito a questionar o Primeiro-Ministro durante 1 minuto e meio. De resto continua tudo mais ou menos na mesma, e eu queria notar isto porquê? Porque à esquerda o primeiro debate quinzenal teve a particularidade de acontecer numa altura em que António Costa chamou os partidos à esquerda e o PAN, que não diz que não é de esquerda nem de direita, portanto temos de fazer esta diferença, não é? Os partidos à esquerda e o PAN, para falar em São Bento sobre o que é que vai ser o próximo orçamento do Estado para 2020. E soube-se pouco, ou não? Sim, soube-se pouco, mas se calhar já lá vamos. Eu queria só falar um bocadinho do clima, porque a verdade é que o clima no primeiro debate quinzenal foi um bocadinho mais do mesmo e se calhar até um bocadinho mais ameno do que foram os últimos debates quinzenais da legislatura anterior. Acho que mas já não estamos em campanha eleitoral. Exatamente. E agora os ganhos são no orçamento, portanto, ainda este é o primeiro orçamento, portanto também politicamente é que ele pode dar sinais para o que é que vai ser o relacionamento entre os partidos para os próximos anos. António Costa só precisa que, na generalidade, eles se abstenham, mas depois também não lhe dá muito jeito que, na especialidade, votem contra uma série de medidas ou que votem a favor de outras que podem ter efeito no orçamento. No debate, o Bloco, as conversas que o Bloco e o PC quiseram ter com António Costa tiveram nas reuniões bilaterais. Foram apenas sobre dois temas no debate quinzenal: o salário mínimo, em que não há, vamos lá ver, não há assim grandes divergências no salário mínimo. Eles queriam mais, queriam um valor acima, mas como António Costa separou o aumento do salário mínimo de uma política de rendimentos onde poderão estar algumas coisas para compensar as empresas, apesar de cá está eles não quererem falar em contrapartidas, mas vamos dizer assim, algumas medidas amigas das empresas, que podem não agradar assim tanto à esquerda, como as coisas estão separadas, não há assim grandes divergências no salário mínimo. Disseram-lhe que gostavam que o valor fosse mais alto, mas não foram além disso. E depois falaram de saúde e educação. De educação, exatamente. Sim, de serviços públicos, os dois serviços públicos, sim, e isso é uma nota. Mas cá está, isso é aquilo que também querem já ver no orçamento, mais investimento nos serviços públicos, nomeadamente saúde, educação e transportes. E a parte da fiscalidade, pronto, que é se calhar o mais importante ao nível do IRS. E isso é que não foi falado. Isso não foi esquerda, falado. pelo menos, à direita... À direita foi falado, sim, o englobamento do IRS. O Nuno não concorda nada. Não, eu só quero fazer aqui uma precisão. Eu depois quero também dizer umas coisinhas sobre isto. Eu só quero fazer aqui uma precisão. Discordem de mim, que por favor. uma não é necessário. O que eu só quero fazer aqui uma precisão é que é evidente que o salário mínimo é para o ano. Sim, não é este ano. Fala disso, não, atenção só para o ano. Não, é evidente que é só para o ano. Toda a gente sabe, aqui não há nenhuma atenção, nenhum jogo escondido. Aquilo que me parece, e que estava a Liliana a dizer, é que é evidente, quer dizer, que há dois momentos que entram em choque, que é o momento das negociações discretas e das conversas discretas e
em gabinetes. E os holofotes. E os holofotes de um debate quinzenal. No entanto, o governo atuou bem, porque levou política de rendimentos para o debate quinzenal, ao mesmo tempo quando tinha para apresentar e encadeado o aumento do salário mínimo. Isto não, quer dizer, não é uma coisa... Foi decretado sem que houvesse acordo na concertação. Foi decretado sem, aliás, como geralmente acontece, como só ia acontecer. E isto demonstra uma certa articulação, que é curioso. Ele faz isso muitas vezes, depois normalmente os partidos nunca seguem bem aquilo que é o tema que ele escolhe. Desta vez deu-lhe jeito de seguir e falar um bocadinho sobre aquilo. Posso dizer uma coisinha? Sim, claro. Singela sobre isto. Pronto, eu acho que o debate foi pacífico. Isto é um começo de legislatura absolutamente pacífico. E o debate foi pacífico porque nas negociações, tanto quanto sei, que estão a decorrer sobre o Orçamento de Estado, as conversações à esquerda têm sido bastante normais, cordiais, e estou convencidíssima de que, muito provavelmente, depois de negociados, de cedências da parte do governo, de aproximações, tudo indica que o PC e o Bloco vão aprovar o orçamento. Haverá capacidade de diálogo e de entendimento para isso. E para mim a grande dúvida neste momento em relação ao Orçamento de Estado é perceber se o LIVRE vai votar contra o Orçamento de Estado. E eu explico porque é que digo isto. Não é por aquela radicalização do ordenado mínimo a 900 euros que a deputada do LIVRE apresentou, não é por isso. É porque não é por aí. É evidente que essa proposta é uma proposta para ganhar o campeonato ao PC e ao BE e mostrar que é mais à esquerda, que é mais à esquerda e que é mais não sei o quê, mais radical. Pronto. O que eu me questiono é se na estratégia de radicalização que o LIVRE está a adotar no seu discurso na legislatura, no início da legislatura, desde que a deputada foi eleita, se não servirá essa estratégia ao LIVRE, ou se não servirá a estratégia do LIVRE, votar contra o orçamento e aparecer como o único partido à esquerda em Portugal que vota contra um orçamento moderado e reformista. Mas isso retira-lhe qualquer do possibilidade governo de negociar a pois partir retira, daqui. mas a questão que eu estou a levantar é essa mesma. A questão é essa, se o LIVRE, qualquer partido à esquerda que vote contra o orçamento ou que vote contra medidas depois na especialidade que sejam assim muito difíceis, perde o diálogo. Mas o que eu perde a possibilidade de diálogo. Liliana, isso para mim é óbvio. O que eu estou a levantar esta mas tu questão, levantas bem. A questão que eu estou a levantar é ir um pouco mais longe do que isso e é dizer, deixar a seguinte questão que para mim parece-me que irá acontecer. Será que a estratégia que o LIVRE está a adotar nesta legislatura de radicalização do seu discurso e das propostas, olhe-se para a proposta sobre a questão da nacionalidade que o LIVRE tem em cima da mesa, se essa radicalidade não levará a ser o único partido que aparece na fotografia à esquerda a votar contra um orçamento que ele diz que é pouco, que eles é que são os que verdadeiramente defendem a esquerda. Porque essa radicalização pode ser é a decorrência lógica daquilo que eles estão a fazer neste momento. Portanto, para mim, e pelas minhas informações que eu tenho, ainda que saiba que as negociações estão no início, não deverá ser muito difícil ao governo e ao grupo parlamentar do PS conversarem com o PCP e com o Bloco de forma a encontrar consensos materializáveis ao nível do investimento nos serviços públicos
e ao nível da política de rendimentos. São as que interessam, na verdade. E isso vai ser mais uma vez um embaraço para o PCP. Esta semana, o Jerónimo de Sousa, no dia das conversas, respondia aos jornalistas que não ia negociar nada e que ninguém falasse da palavra negociação, porque não era isso que estava em causa. Quando é mais uma vez o PC com aquela dificuldade. Isso é uma questão semântica. Isso é uma questão. Mas que revela a dificuldade, o incómodo. Nós é que não entendemos. Nós não entendemos o que foi a geringonça, nós não entendemos o que foi a legislatura anterior. Pode haver acordo sem negociação. Que é o que o Jerónimo Haver está a dizer. acordo sem negociação? Exato, é o que o Explica-me lá Jerónimo como é que está há a dizer. acordo sem É o que o negociação. Jerónimo está a dizer. Mas o que o Jerónimo está a dizer é uma coisa que só existe no PCP. É que não há negociação, mas há acordo. Não, desculpa, não, ao contrário. Pode haver negociação sem haver acordo. Sem acordo. Sim, é mais isso. Mas eu Mas sou a partir convencida... do princípio, nesta Eu perspectiva, estou que eles convencida, votam a eu favor. estou Acordo, e o acordo depois não se chamar acordo, chamar-se outra coisa Pronto, qualquer. eu estou convencida. Não se chama, não é nem negociação, não é diálogo e entendimento. Pronto. Por isso é que eu estou a dizer, não é Então negociação. vamos passar a usar essas expressões aqui na nossa mas conversa. eu estou convencida que quer o PC, quer o BE vão conseguir chegar a bom porto No entendimento. e conseguir conquistas partidárias em termos de conteúdos orçamentais. De acordo com o guião mais ou menos previsto, que o primeiro orçamento se passaria com mais ou menos dificuldade, mas que seria para que ninguém... Sim, ele passa mesmo que eles se abstenham, mas eu Exatamente. estou convencida que poderíamos ver mesmo estes acho dois que ela partidos tem já razão acabar nisto. a votar a favor. Ela tem razão, porque a verdade é que votar a favor dá uma indicação para o resto da legislatura, mesmo que seja durante um ano, que há uma negociação que pode chegar a bom porto. Se eles se abstêm e aquilo passa... Além disso, é preciso ler outro sinal que foi dado hoje, foi sabido hoje, que era O Conselho de expectável, Estado. que é os nomes para o Conselho de Estado. António Costa decidiu, não é? A direção do PS, protagonizada por António Costa, e consubstanciada na proposta entregue pela líder parlamentar Ana Catarina Mendes, hoje na Assembleia, decidiu manter na sua cota de nomeações para a lista conjunta com o PSD, que é apresentada ao plenário da Assembleia da República, para a eleição dos nomes indicados pela Assembleia da República ao Conselho de Estado. Nessa lista de 5 nomes, o PS tem direito a 3 nomes. E António Costa, mesmo sem haver nenhum acordo assinado com o PC e com o BE, decidiu manter como conselheiros de Estado indicados pelo PS, o presidente do PS, Carlos César, o ex-líder do Bloco de Esquerda, Francisco Louçã, e o dirigente histórico do PCP, Domingos Abrantes, que já lá estavam. A geringonça Portanto, manteve. ainda vive. Eu não gosto, acho esse nome, pronto, não acho. Então agora acho que é mesmo um disparate absoluto. Mas, Oh meu Deus, também mas vamos ter pronto. que riscar a geringonça do nosso Ela está léxico. como o secretário de Estado das Comunicações disse, ele parece um velho do Restelo, estas coisas. Mas eu acho que isto é um sinal simbólico da parte do PS de uma atitude de querer privilegiar de facto durante toda a legislatura, sempre que possível, a esquerda. É evidente que haverá matérias em que ele terá que Olha, provavelmente eu acho é que o sinal, o fazer Conselho de outros Estado é um acordos. sinal que não conta para nada. É um sinal, mas no sentido de não conta Não para nada porque conta aquilo não serve para para... Não conta para nada porque aquilo não serve para nada. Acho que o sinal que ele Não pode dar sejas mesmo... tão redutora nisso. Deixa-me só porque acabar o se meu ele tivesse raciocínio. posto 3 nomes do PS, Tinhas em um vez sinal, de manter claro que os outros tinhas, mas eu dois, não estou a tinhas dizer uma isso. ruptura. Deixas-me acabar. O que eu estou a dizer é, se ele o tivesse feito, para ele era igual ao litro, no sentido em que aquilo não dá poder a ninguém, portanto, pôr lá 3 pessoas era só para fazer pirraça, pondo o Bloco e o PCP, Não dá poder a deixa-me ninguém. acabar. Pôr-se o Bloco e o PCP é dizer, continua tudo na mesma. O sinal que eu acho que ele vai dar e que tem de dar é no orçamento. Eles só querem esse sinal. O sinal do Conselho de Estado agradecem, mas A política... não sejas tão ingênua Em relação ao poder em do Conselho de relação Estado. ao poder do Conselho de Estado tens e em razão. relação ao que é a representação institucional de um partido nos órgãos de Estado. E para o PC, sobretudo, isso é muito importante, para o Bloco também é, terem um primeira nome vez. seu no Conselho de Estado é muitíssimo importante. De tal maneira que não Por estiveram- mais que seja que não- simbólico. E que não estiveram com o cavaco. Não convém não esquecer isso.
E assim, A única vez que o PC teve Foi com o conselheiros de Sampaio, Estado foi com com o Jorge Sampaio e foi o presidente que os indicou. Não foi o governo, foi o presidente. Portanto, concluindo, a simbologia em política é Concluído, importante. Nuno, vá. Mas eu não disse que não era. Vocês acham que me estão a trasler. O que eu estou a dizer é que o verdadeiro sinal que ele quer Temos dar... de tentar ler. Desculpa, desculpem lá, o Conselho de Estado é uma coisa que se diz hoje e amanhã já ninguém se lembra e que só vais lembrar quando houver uma reunião do Conselho de Estado. Eu percebo a simbologia para o PCP, percebo essa simbologia toda, mas, na verdade, o verdadeiro sinal que António Costa tem de dar à esquerda, se quiser mostrar que quer negociar à esquerda, é no orçamento do Estado. Olha, eu só para a confusão vou acrescentar aqui ainda outro cargo que eu gostava de saber, que é o Tribunal Constitucional, porque há 4 anos, pela primeira vez, Isso o Tribunal muito Constitucional bom. também entrou na cota da Geringonça com o E há juízes Bloco a de sair. Esquerda a incluir uma pessoa que foi a Clara Sotomayor que saiu. E a minha curiosidade é saber se desta vez o Sim, PS mas eu também vai não dar um creio lugar. que seja neste pacote que isto vai ser resolvido. Não, mas está para ser Sim, também. está para ser. Aliás, vai indicado. haver, até janeiro, vai haver lugares. 2 lugares que são de indicação Sai do alguém do PS. PC? Saiu também o Cláudio Monteiro. Não, o Cláudio Monteiro e que foi para um E a Clara Supremo e a Sotomayor. Clara Sotomayor. Não sei, porque nessa altura a inclusão de Clara Sotomayor foi num acordo sim com o Bloco, mas foi muito pelo perfil da juíza em si e pelo tipo de questões em que ela era especializada, que eram os direitos Então, achas que individuais e agora as questões o de Bloco género. poderá não indicar? Não sei, poderá não indicar, não sei, mas Depende do isso, orçamento. eu sobre isso... Eu acho que isto vem tudo muito ao orçamento. É tudo para ser jogado ao mesmo tempo. Bom, para a semana vamos ter, Mas não falamos do Rui Rio, desculpa lá, sobre o debate quinzenal? quando o Rui Rio disse que o salário mínimo não se pode abusar. Não, é assim, isso foi da primeira vez no programa do Governo, mas eu acho que falta aqui direita, falta falarmos aqui do Rui Rio. Foi a primeira vez que ele teve num debate quinzenal e eu acho que é de notar a maneira como ele E questionou fez o logo Costa. saber que queria acabar com os debates quinzenais para passarem a ser Exato. mensais. Ou seja, estás a ver, agora estamos em acordo, tu leste-me os pensamentos. Não, para além disso, o que eu... Parece que afinal já não vai ser bem assim. Pois, não, ele gostou tanto da experiência de fazer um debate quinzenal que a primeira proposta que vai fazer é para acabar com eles. Mas já Tudo voltou bem. atrás. Ah, Voltou? é? Então pronto, ainda vamos ter Rui Rio nos debates quinzenais. Ótimo, peço desculpa, eu fui almoçar, entretanto as coisas mudam de um momento para o outro. A política é assim, está sempre a acontecer Mas só para coisas. dizer que no questionamento que ele faz a António Costa foi, ele pegou nos casos da semana. Sim. E isso torna-se fácil depois responder-lhe, porque basta estar muito bem preparado para os casos da semana. Ou seja, não foi uma coisa uau, não foi uma coisa de... Foi mais ele uma trouxe um vez brinquedo conversa novo. de tabacaria, achas? Não, não é isso, porque eu acho que é de... A questão dos, eu não sou mãe, portanto não tenho bem se calhar essa sensibilidade para a questão dos chumbos até ao 9º ano. Percebo daquilo, mas acho que é uma questão que está a dividir a sociedade e, portanto, se calhar é uma coisa que se tem de falar e tem de se explicar. Mas o António Costa respondeu-lhe logo com o David Justino, que é um conselheiro dele que, pelos vistos, tinha defendido aquilo enquanto presidente do Conselho Nacional de Mas a Educação. verdade é que foi a educação e os chumbos foi um dos temas do debate quinzenal e acabámos o debate quinzenal e continuámos todos sem perceber bem Exato. como é que Mas o eu acho que isso governo era vai importante. fazer Pronto. o plano para Mas eu acho que é para isso que serve o acabar ou debate não com os quinzenal. chumbos. Eu acho que o debate Então o quinzenal também Rio serve- marcou pontos. Não, o Rio não me trouxe nada de novo, não é? Podia, assim, o André Silva trouxe os abacates do Algarve e eu por acaso não fazia ideia que havia lá um problema para a produção intensiva de abacates, é uma coisa Público nova. já escreveu sobre isso. Eu sei, mas eu não leio tudo. Mas pronto, são uma coisas novas. O Rio não trouxe uma coisa nova, mas trouxe uma coisa interessante, que são os chumbos. E pronto, e depois tiveram aquele debate sobre o salário mínimo, que também deixa de ser interessante, porque Rui Rio defende que o salário mínimo tem de se aproximar do salário da função pública. Mas depois defende que o salário mínimo é excessivo. O aumento. Não deve chegar até Mas aos depois 150. Certo, é excessivo, mas depois também Convém não percebeu não que abusar, disse ele. a remuneração base na função pública é os 635. Portanto, também não se percebeu muito bem se Rio afinal quer ou não quer. Pronto, e era só esta deixa sobre o Rui Rio, porque pronto. Eu gostava de ouvir o Nuno Ribeiro sobre um tema da semana, da próxima semana, que vai ser uma manifestação da PSP, da GNR. Eu já não me recordo, mas Dia há muitos 21. anos que não havia uma manifestação conjunta. E principalmente no atual quadro político, há aqui mais preocupações, não é, Nuno? Explica lá como é que o governo e até as forças de segurança estão a preparar-se para este acontecimento. Não tem a ver com este quadro político, tem a ver com o malfadado quadro político anterior e, sobretudo, com a gestão verdadeiramente autista do ministro Cabrita,
no anterior governo às reivindicações e às necessidades sindicais da PSP e das associações profissionais da GNR. Isso correu mal. Em julho último aparece um movimento zero, um movimento inorgânico, sem rosto, com um discurso securitário ligado à extrema-direita, com grande implantação, sobretudo nasceu aqui na periferia de Lisboa, estendeu-se ao Porto e a Braga, com grande implantação, e de repente percebeu-se finalmente no Governo e no Ministério da Administração Interna que havia um problema que estava ali a nascer. E esse problema o que era? Através da deslegitimação e de não ligar nenhuma à representação de sindicatos e instituições profissionais, inclusivamente permitindo e gostando muito da multiplicação de sindicatos, ou havia sindicatos que tinham mais chefes que índios, e que aliás era curioso porque assim permitia créditos de folgas e etc, que era um expediente, não era outra coisa. Houve uma altura que o governo anterior pensou que isso era uma maneira também de domar os movimentos sindicais e associativos. Bem, isto é um raciocínio míope e viu-se agora com o movimento zero. Isto é entretanto, hoje, quinta-feira, apareceu ontem, quinta-feira, apareceu um novo movimento que contesta o movimento zero. Também um movimento não identificado, mas com argumentos que defendem as estruturas sindicais e que, no anonimato, fazem são anónimos? Que no anonimato fazem a defesa da representação sindical e associativa. Isto por si só demonstra aonde é que chegamos. Onde é que chegamos? Ou seja, os sindicatos e as associações profissionais têm dificuldade em ter este discurso. Porque poderiam ser atacados pelo movimento zero e por uma boa dose de agentes e militares militares da GNR que têm posições que, entretanto, radicalizadas. Portanto, a esquerda sindical das forças de segurança está a aprender a jogar com as novas armas da política, dos movimentos subterrâneos. Acho que sim, acho que sim, e saúde. Saúde, porque pelo menos tenho a esperança de que quando for mandado parar por um PSP não me apareça um energume, não é? Que apareça um comerciante normal. E achas que isso, desculpa lá, vou fazer aqui, porque esta questão que a São José colocou é interessante. Tu achas que isso pode fazer extremar as posições numa manifestação, tipo esquerda-direita? Não, a ideia precisamente é o contrário. A ideia é esvaziar a radicalização e o movimento zero. É que normalmente quando... E eu chamo a atenção só para uma outra coisa na sequência do que ele estava a falar e em relação ao que ele disse da miopia do Ministério da Administração Interna e do Ministro em relação a esta questão de valorização das forças sindicais da polícia e da GNR e de dignificação dessas forças sindicais. É interessante que hoje mesmo, sexta de manhã, hora do almoço, houve um comunicado do MAI precisamente a dar notícia de que tinha havido uma reunião com os sindicatos. Portanto, agora não só reúnem, como dão notícia que reúnem. Tanto quanto eu sei dessa reunião com vários sindicatos, saiu, em que foi apresentada a nova equipa do MAI aos sindicatos, saiu a promessa de um calendário e de temas concretos que podem ser faseados, cujo cumprimento pode ser faseado no tempo, mas avança-se alguma coisa. Portanto, há um protocolo negocial. Não há um protocolo negocial, não lhe chamaria tanto, mas... um guião. Utilizar uma expressão muito mais agradável e que os nossos ouvintes gostam muito mais. O Cabrita viu as orelhas do lobo. Orelhas do lobo. Na próxima segunda-feira vai acontecer o mesmo com as associações profissionais da GNR. Agora é evidente, quer uns quer outros, polícias e GNRs, têm alguma... querem ver para querer, não é? Olha, mas ainda há aqui outra coisa, que há um deputado que se senta agora no Parlamento com uma pulseira do Movimento Zero.
Estamos a ignorar isso, ou não importa esse pormenor? Claro, importa. Para esta conversa. Estamos Importa a falar porque do... todas Eu as não quero- intervenções, eu não todas quero- as eu não intervenções quero- públicas que eu ele não fizer vão quero ser nesse fazer- sentido, eu não se quero- acicatar os ânimos. Calma aí. Eu não quero estar a dar protagonismo por uma simples razão. Na primeira manifestação conjunta, em 2013, da PSP, da GNR, estava o secretário-geral da CGTP e desceu as escadarias de São Bento o deputado António Filipe. O que vai acontecer sexta-feira, eu acho que vai haver, e é isso que é normal que haja, que muitos deputados de várias forças políticas, preocupados com a situação das forças de segurança, deixam as escadarias e Se mostrem e também que se presentes. mostrem. Não tem que ser apenas uma questão de pulseiras ou de cor de gravatas, não? Muito bem, ok. Até Esperemos. portanto, quando sei, a manifestação que está convocada não é por esse movimento. Pois não. Portanto, não vejo o que é que, desculpem, a cota tem a ver com a perdigota, a não ser o aproveitamento populista feito, extremista, feito por um deputado que quer ter protagonismo Mas há aqui uma coisa- na espuma dos dias. Não, há aqui uma coisa curiosa que é preciso ter prudência, porque a manifestação não foi convocada pelo Movimento Zero, mas o Movimento Zero apoiou e não se eximiu a dar conselhos, recomendações de normas de conduta. Tu já mostraste a lista, é muito interessante, é uma Que é lista muito muito interessante, interessante. que é, por Esse mundo é exemplo, muito não fascinante. vá armado, É impressionante. não vá bêbado, ou sob a influência do álcool, que é outra variante. Não leve símbolos ideológicos que o identifiquem ideologicamente. Tenha calma. E se vir alguém a não ter este comportamento, isto convide, entre aspas, é assim que vem na recomendação, a afastar-se. Portanto, isto é uma apropriação indevida de uma manifestação de Flamengo, outra, sim, obviamente. Mas seja Vamos como ver. for, as coisas não são tão fluidas. Eu estou convencido que, e com isto termino, que o esvaziamento, que aquilo que se pretende ou que se pretendeu com este lançamento deste movimento, que é apresentar o outro lado das forças de segurança e não dar o exclusivo a um movimento determinado, eu acho que isto terá efeito. Terá efeito. E acho que é muito difícil justificar polícias contra polícias, porque tudo isto foi antecedido por uma campanha informativa em que apareciam coisas, pérolas como esta. Os elementos do Corpo de Intervenção da PSP teriam assumido o compromisso de que não travariam a subida pelas escadarias dos manifestantes. Isto é complicado vir brincar com estas coisas, não é? Isto tem sido feito na imprensa com uma tranquilidade muito grande. Mas enfim, Bom, vamos ver como vai correr. de hoje a uma semana cá estaremos. Exatamente, e falaremos com certeza sobre isso. Obrigada por nos ter acompanhado. Até para a semana. O que faz um bom azeite? Sabe como escolher? Venha descobrir e explorar este produto tão importante da nossa gastronomia na Escola do Gosto. Dia 25 de novembro no Porto, venha provar e aprender com Ana Carrilho, Edgardo Pacheco e o chefe André Cabrita. Os lugares são limitados. Inscreva-se já em público.pt.